Você sabe qual a diferença entre texto e subtexto? Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje a gente vai tirar essa dúvida e eu vou te contar por que o subtexto é tão importante em um roteiro. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, que eu falo sobre os elementos básicos assim de uma boa cena, o que uma cena boa precisa conter. E eu reservei um elemento específico que eu queria falar separadamente, que é o subtexto. Você com certeza já deve ter ouvido falar em subtexto, mas acho importante que a gente explique aqui com exemplos o que é isso, qual a relevância disso, porque eu considero o subtexto o coração da cena e eu já vou te contar por quê. Primeiro, vamos então diferenciar o que é texto e o que é subtexto. Inclusive, quando o Maqui vai falar sobre cena, um capítulo que eu também falo nesse vídeo anterior sobre cena, ele faz essa distinção, né, entre texto e subtexto. O texto é o que está explícito, ou seja, o que você está vendo. O subtexto é o que está implícito, ou seja, ele não está jogando ali na sua cara, aquilo não está ou sendo escrito de fato na cena, num diálogo, nada disso, ele está nas entrelinhas. O subtexto é aquilo que está implícito nas entrelinhas. Então, o subtexto, ele cobra da gente, né, como leitor ou como espectador, que a gente puxe um pouquinho mais daquilo que a gente está lendo, que a gente não fique só na superfície. E aqui eu vou contar o que o tio Roberto Maqui, diz pra gente sobre o que é texto e subtexto. Ele vai dizer: texto significa a superfície sensorial de uma obra de arte. No cinema, isso significa as imagens na tela e a trilha sonora de diálogos, música e efeitos sonoros. O que vemos, o que ouvimos, o que as pessoas dizem, o que as pessoas fazem. Subtexto é a vida sob essa superfície. Pensamentos e sentimentos, tanto conscientes quanto inconscientes, escondidos pelo comportamento. Nada é o que parece. Na vida, a gente não age assim, a gente não escancara todas as nossas intenções, a gente não escancara todos os nossos conflitos, os nossos medos. Não. Existe ali uma máscara que, de alguma forma, a gente coloca, né, quando a gente está interagindo com outras pessoas. Existe o exemplo clássico quando a gente fala de subtexto, que é aquele subtexto do cara do casal. Eu acho que eu até já falei sobre ele quando eu falo de diálogos aqui, inclusive já é um vídeo que eu comento um pouco sobre o subtexto, mas a gente tem aquele casal, por exemplo, e aí um diz para o outro que ama a pessoa, só que a gente vê a partir da forma como ele se comporta, de todas as outras coisas da cena, a gente percebe que o que ele está dizendo não exatamente condiz com o que ele está sentindo. A gente percebe que aquele casal que não se olha mais, que não se toca mais, que talvez eles não se amem mais tanto assim. A gente tem uma coisa aqui na superfície, mas o subtexto ele nos leva para um outro lugar. Na minha visão, eu sei que quando a gente fala de subtexto é muito comum a gente falar nesse contraste muito grande, né? A pessoa fala uma coisa, mas ela quer dizer exatamente o contrário. Na minha visão, o subtexto é tudo aquilo que ele demanda mais da gente um aprofundamento maior, assim, que a gente saia do raso do que a pessoa está dizendo. Não necessariamente que contradiga tudo o que está mostrando, sabe? Um outro exemplo pra gente sair desse exemplo do casal, mas vamos supor que é uma reunião de família, e aí tem um casal, e aí tem, enfim, um pai, uma mãe com um filho, enfim, a criança é pequena e ela tá toda hora fazendo alguma coisa pra chamar a atenção dos pais, enquanto os pais, eles estão, enfim, conversando, tentando manter aquela postura e etc, e não estão dando muita bola para aquela criança. O que essa cena pode trazer ali como um possível subtexto? Bom, essa cena pode indicar que aquele casal talvez não dê muita atenção para aquela criança, que sejam pais um pouco ausentes, que aquela criança ela quer a atenção deles a qualquer custo. Então, ou seja, vai além de uma criança birrenta que toda hora faz alguma coisa, sabe? Na verdade, pode ser que aquela criança esteja chamando atenção, que ali mostra alguma coisa que não está equilibrada naquela relação de pais e filhos, né? Então, esse é um outro exemplo. Veja, não é exatamente um contraste, mas ali a gente tem algo que vai além da superfície, estão mostrando pra gente. Tem um dado a mais, tem uma informação a mais. Então, como eu falei lá na frente, por que eu considero o subtexto o coração da cena? Porque o subtexto vai exigir da gente que a gente entenda mais profundamente o nosso personagem. Por quê? Porque ali a gente tem que entender qual é o sentimento, não o sentimento que precisa ser algo emocionante, não é isso, mas o que está se passando ali dentro do personagem. A angústia, o conflito, a raiva,
a gente tem que colocar esse emocional, essas emoções de fato na cena, de uma forma que não seja uma coisa óbvia. Não é exatamente isso que a gente está buscando, que é uma cena que é literal, né? Que ela é exatamente aquilo que está ali. A gente quer que a cena carregue uma outra camada, sabe? O subtexto é exatamente isso. Ele coloca mais uma camada, uma profundidade para sua cena. E todo o roteiro bem escrito, a gente diferencia, né? Uma escrita que cumpre ali, mas que não tá ainda tão boa, para uma escrita que você percebe que é mais desenvolta, que já tem ali uma experiência, quando ela carrega e quando ela traz um subtexto. E justamente por isso, por carregar essa emoção, esse coração da cena. E novamente, gente, só pra reforçar, quando eu falo que é emoção, eu não tô falando que precisa ser uma cena melodramática, tá? Eu tô falando de que não são robôs fazendo coisas, sabe? Não, aquilo ali tem todo um contexto, uma profundidade maior. Então, quando a gente faz esse movimento, né, da gente perceber qual é o subtexto, e aí uma coisa importante pra gente se perguntar, pra escrever essa cena, a gente se perguntar qual é a emoção, o que meu personagem está sentindo aqui? E é justamente por carregar esse coração, essa carga emocional, por trazer isso, que é com isso que a gente vai se conectar com essa história, com esse personagem, com as pessoas dali, porque ali tem humanidade, né? Ali a gente tem coisas mais profundas que a gente pode se conectar. E além disso, o subtexto ele também é muito importante para que a gente não faça aquele papel do eu tô subestimando o meu espectador. Não, o subtexto ele exige bastante assim do espectador, para ele pensar o que tá ali por trás do que está sendo visto, do que está sendo dito, para ele pegar nas entrelinhas. Então, o subtexto é muito bom porque ele vai convidar o espectador, a audiência ou quem estiver até lendo o seu roteiro a trabalhar um pouco mais, né? Vamos deixar a pessoa que tá vendo, a pessoa que tá lendo, pensar um pouquinho, né? A gente não precisa ser tão óbvio. Inclusive, essa é uma dica que eu dou. Se a sua cena, ela é exatamente do jeito que a gente está lendo, se ela comunica tudo, 100% do que você quer colocar ali, talvez ela tenha um problema. Talvez ela seja expositiva demais. Aí você se pergunta, muitas vezes a gente acha que o problema é só o diálogo, né? Não, o diálogo tem que cortar aqui, cortar ali. Por exemplo, o Tarantino, ele tem filmes com muito diálogo. O negócio do Tarantino é diálogo, 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 diálogo. Só que não são diálogos expositivos, entende? Tá acontecendo uma conversa aqui banal de diálogo e ao mesmo tempo tá acontecendo outra aqui. Então os filmes do Tarantino, eles são repletos de subtexto. Não quer dizer que se você tiver só diálogo, você não vai ter subtexto. Depende de como você faz aquele diálogo. No caso do Tarantino, ele é muito bom em diálogo. Então, se você tá começando agora, se você não considera que você tem uma experiência em diálogos, você tem que tomar cuidado para não falar muito e acabar contando muito, né? Você tem que tomar cuidado para você não contar muito. Porém, não quer dizer que uma coisa anule outra. Às vezes o diálogo ele tá ali te levando para outro caminho e a coisa tá acontecendo. Então, guardem essa dica para a vida de vocês. Se você escrever uma cena e ela é ela tá totalmente, exatamente tudo exposto ali, tudo explícito, pode ser que tenha um problema. A cena, ela precisa de camadas, né? Você precisa do subtexto. Então, eu acho que seria interessante a gente pensar aqui em alguns exemplos. Em Janela Indiscreta, a gente já tem até um vídeo aqui sobre Janela Indiscreta, que é um filme do Hitchcock que eu amo. A gente vai ter esse protagonista que ele diz que ele não quer casar, que ele não quer se prender a ninguém, ele tem medo de onde o relacionamento pode levar ele, porque ele acha que ele vai perder a liberdade. E ao mesmo tempo, quando ele vê, né, quando ele observa aqueles vizinhos, tem a senhora solitária que ela janta sozinha e ele meio que projeta o futuro dele nela, ele fica meio pensativo, assim. E aí tem uma hora que ela brinda sozinha com nada e ele brinda com ela. Então, ali, o que tá falando? Tá falando que, na verdade, esse homem, ele tem medo, sim, de ficar igual aquela senhora solitária. Ele tem medo de terminar assim. Então, aquela cena não diz nada, ele não fala, ele não verbaliza isso. Mas a cena passa isso. Ele não tá só espiando os vizinhos, ele tá, de certa forma, se projetando, vendo aquelas pessoas a partir do seu próprio olhar. Um outro exemplo, e que daria um vídeo inteiro sobre isso, inclusive vocês podem deixar aqui embaixo se vocês quiserem, que eu posso planejar esse vídeo, ou aquele episódio da mosca de Breaking Bad, que eles ficam trancados no laboratório e tentam matar a mosca, aquele episódio, ele é todo trabalhado no subtexto, assim.
Ali é revelada várias facetas dos personagens, a relação entre eles, tudo fica, assim, muito bem trabalhado aquele episódio, sabe? Um outro exemplo que eu não posso deixar de dar esse exemplo, um exemplo de subtexto aplicado ao humor, que é da Gretchen, que ela tá com ciúme da Regina, que a Regina não dá atenção pra ela, que ela tá sentindo que ela tá ficando de lado, né? Aí aquilo vai dando um ciúme nela, até que tem uma cena que ela explode de raiva. A Gretchen tá lendo uma redação sobre César e Brutus. E aí ela começa a contar a história deles como se ela, na verdade, só estivesse trocando ali os nomes dos personagens, né? E aí a gente sabe que ela tá falando ali, na verdade, de outra coisa. É muito boa essa cena. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido o que é texto e subtexto. A gente se vê em um próximo vídeo, muito obrigada por estarem aqui comigo, não esqueça de dar o seu joinha se você gostou e de se inscrever se você não for inscrito no canal, tá bom? Um beijo, tchau!